nós vamos adorar o Senhor em Cristo Jesus e colocar nossa vida diante dele e para com ele, para a glória do Senhor. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, meu Deus e amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós entramos diante da Tua presença, Pai, e colocamos as nossas vidas a Ti, Pai. Perdoa, Senhor, nossos erros, nossas falhas, todas as nossas iniquidades. Mas opera, Senhor, sobre a nossa vida. Opera, Senhor Jesus, sobre nós e nos renova, Senhor, na vossa fé, na esperança, que nós não viemos desfalecer diante de Ti, mas ser sempre renovado com o Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Pai, perdoa todas as nossas ofensas e as nossas falhas diante de Ti, mas haja sobre nós um fortalecimento espiritual. Pai, em nome de Jesus, opera sobre o nosso viver, opera, Senhor, sobre o nosso espírito. Tira, Senhor, todo o desânimo, tira, meu Deus, toda a obra que é da carne ou que for do inimigo do nosso derredor, mas nos fortalece, meu Deus, em Tua presença, nos renova, Senhor, diante de Ti. É o que nós pedimos ao Senhor nessa tarde, Pai. Nós oramos também por cada um dos nossos familiares. Primeiramente, nós colocamos aqueles da fé, meu Pai, que está conosco, que está na mesma fé que nós. Renova, Senhor, as forças dessa pessoa. Renova, Senhor, a esperança dessa pessoa diante de Ti. Nós colocamos também a nossa casa, a nossa família em Tuas mãos, meu Pai. Colocamos todos, meu Pai, em Tua presença nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. E para Te adorar, Senhor, de todo o nosso coração, de todo o nosso louvor, Pai, em nome de Jesus. Eu não mereço tanto amor, tanto amor. Eu não sou digno do Seu perdão, do Seu perdão. A dor que sofreu meu Rei, meu Senhor, sempre Te adorarei e sempre adorarei com amor. E o Filho do Homem, me libertou verdadeiramente. Eu posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e Te adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou, pra Te adorar, pra Te adorar, pra Te adorar, pra Te adorar, pra Te adorar. Eu sou livre, e livre eu sou, e pra Te adorar, pra Te adorar, pra Te adorar, e pra Te adorar, e pra Te adorar. Eu sou livre, livre eu sou. Nós somos livres em fé e em espírito, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus e aplauda ao Senhor Jesus.
Poder sentar. Faz falta um segundo auxiliar, né? Em nome de Jesus. Faz falta. Vamos aqui entrar na presença de Deus. Eu quero que você abra lá em Mateus capítulo 4, verso 1. Amém? Boa tarde a todos vocês, em nome de Jesus. Boa tarde você que está assistindo esta live. Vamos estar aqui na presença do Senhor em Cristo Jesus. Amém? Na simplicidade de Deus, para a glória do Senhor. Mateus capítulo 4, verso 1. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. Verso 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essa pedra se torne em pães. Versículo 4. Ele, porém, respondendo e disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem e ao teu respeito tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Verso 7. Disse Jesus: Também está escrito: Não tentará o Senhor, o teu Deus. Verso 8. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto. Transportou Jesus e mostrou-lhe todo o reinado do mundo e toda a glória dele. E disse: Tudo isso te darei, se prostrar-me e me adorar. Então, disse Jesus: Em verdade, vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Amém, igreja? Põe a mão na sua Bíblia, feche os seus olhos, diga assim: Senhor, meu Deus, me orienta na tua palavra a te seguir e fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? No versículo 1, nós vemos aqui que o Espírito Santo levou Jesus até o deserto para ser o quê? Provado. Amém, igreja? Para ser provado. Mas Jesus já tinha fortalecimento sobre ele. Ele se fortalecia no Senhor, no Espírito Santo e através do ensinamento da palavra de Deus. Então no verso 1 diz que então foi conduzido Jesus pelo o Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo quê? Pelo diabo. Tem situações e tem dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida que às vezes o Espírito Santo leva-nos em situações para ver ou provar a nossa fé. Amém, igreja? E muitos, eles têm ficado pelo deserto, têm sido derrotados pela circunstância, porque não são fortalecidos no Senhor. Esse fortalecimento vem desse versículo 2 aqui, ó, que diz assim, ó. Veja, o Espírito Santo levou ao deserto e o diabo veio tentar. Verso 2. E tendo jejuado quantos dias? 40 dias e o quê? 40 noites, depois teve fome. Veja só. Jesus já tinha um fortalecimento porque ele fez o jejum. Ele se fortaleceu em espírito e ele se fortaleceu da palavra. O que faz muito dos filhos de Deus ser derrotado pelas situações ou tribulações ou deserto
é que eles não querem se fortalecer no Senhor. E ele dá bem claro. E Jesus fez um jejum de 40 dias e 40 noites. Deus, ele não obriga você a fazer um jejum, mas te aconselha você a fazer. Amém, igreja? Deus não obriga você a fazer, mas te aconselha a fazer. Por quê? Tem situações na sua vida que você não conhece que está vindo, mas Jesus sabe que está vindo. E te orienta a abrir um jejum para que você se fortalece no quê? No Senhor. E possa ter a mente e o espírito não abalado, mas forte na presença de Deus, para que venha resolver tais situações. É ou não é verdade? Quantas das pessoas que enfrentaram uma situação que foi piorando, e essa pessoa em seu coração, em sua mente, se entristeceu, se desanimou, começou a ter ideias do mal, malignas, e ia executando. Foi um caso de um rapaz aqui no nosso estado do Ceará, por não conseguir nada, as portas se fechou para ele, e ele toma uma decisão, deixando a esposa e os filhos em casa para pular numa ponte. Ele ia pular na ponte, ele ia. Se não fosse uma pessoa usada por Deus, impedisse e dissesse, não é melhor você trazer a paz para sua casa e ajudar sua esposa vivo do que morto? Por que ele fez isso? Porque não estavam fortalecidos aonde? No Senhor. E como é que a gente fortalece no Senhor? Lendo a Bíblia, diga, lendo a Bíblia, se consagrando e santificando. E em oração. Amém, igreja? Amém? Então o que acontece, pessoal? Muitas das pessoas enfraquecem, não conseguem resolver tais situações e de dificuldade ou deserto, porque não são pessoas fortalecidas no Senhor, renovadas no Senhor. E é por isso que não consegue vencer. Veja que Jesus se preparou no jejum, se santificou no jejum, na consagração. E quando o diabo veio, ele estava mais do que preparado. Quando uma situação vem, nós devemos estar preparados e não perder a nossa fé. Nós devemos estar preparados e não parar de orar. Muitos dos irmãos têm parado de orar e têm passado o dia todo com aquele problema na cabeça e no coração. Os dias vai passando, não consegue resolver aquela situação e o problema fica lá, aumenta, se agrava ao ponto de trazer no seu coração sentimento de tristeza, desânimo e até depressão. Amém, igreja? Porque não se prepara. Jesus aconselha que nós entremos em um jejum. E o jejum que a gente está fazendo, ela pode ser total, que não é tão recomendável, e parcial, que é o caso que eu passo. Porque muitas das pessoas dependem de remédio. Se faz um total, até piora. O jejum que a gente faz pode ser parcial. Você não come nada que é sólido, mas você só bebe coisas líquidas, café, suco, refrigerante, tudo que for líquido, você pode abrir um jejum e passar 12 horas, que dá para fazer, 12 horas só no líquido. É ou não é verdade? Pense você trabalhando e passando o dia todo sem beber água e sem comer. Como é que fica? E você já tem problema e toma remédio. Como é que fica? Não fica pior? Mas se você tomar qualquer coisa líquida, por exemplo, 12 horas, você abriu 6 horas da tarde e você fecha meio-dia, dá para passar esse jejum? Dá para passar. Dá para você fortalecer. Dá ou não dá? Dá. Você abre 6 horas,
Pronto. Você jantou, você comeu, merendou às 3 horas da tarde, está bem cheio. 6 horas da tarde, abra-se um jejum. E você só vai fechar ele só meio-dia do outro dia. Tem como aguentar, irmão. De manhã cedo, em vez de comer um pão, uma bolacha, toma só o café ou um suco e vai trabalhar. Resultado, você é recompensado em nome de... Você consegue enfrentar as batalhas. Você não fica com a mente focalizada só naquela situação, só naquele problema, só na muralha que apareceu para você. Você fica com os olhos fixados na promessa e na palavra de quem? De Deus. E o jejum te fortalece isso. Por isso que a Escritura diz que o jejum quebranta o quê? A carne. E permita que o seu espírito esteja enxergando a mais do que a carne está enxergando. O seu espírito consegue ver a sua vitória que Deus está fazendo na sua vida em nome de Jesus. Por isso Jesus jejuou. Versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem quê? Em pães. O que acontece? O diabo vem e ele só vem na hora que você está passando uma das maiores dificuldades da sua vida. Seja de saúde, seja financeiramente ou relacionamento dentro da sua casa. Então o diabo, ele vem para tentar você. Veja só essa palavra que ele disse a Jesus. Verso 3. Chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem o quê? Pães. O diabo sabia que ali estava o Filho de Deus, o próprio Deus, em pessoa ali, em carne. Ele sabia muito bem, mas ele queria jogar a mesma estratégia que joga com você e comigo. Será que tu és filho de Deus? Tem certeza que tu é filho de Deus? Então eu quero ver, se tu é filho de Deus, transforme essas pedras aqui, tentando colocar dúvida. Às vezes o diabo não age assim, dessa forma. Espera aí, tu não é crente? E por que tu tá assim? Já ouviu dessas pessoas? Já ouviu falar? Rapaz, tu não disse que é de Jesus? E eu me lembro que você citou uma palavra dizendo que Jesus acrescenta, enriquece e não traz o quê? Dores. Por que tu está passando fome? Tu não é crente? Já chegou umas pessoas a dizer dessa forma? É o inimigo tentando vossos corações. E muitos caem nisso aí. Oxe, tu é crente mesmo? Tu é crente? Então, porque você tem esse carro velho, tu diz que Deus acrescenta e não traz dores, e tu fica aí, passando dificuldade nesse carro, passando dificuldade nessa moto, diz que Deus é dono da prata e o quê? Do ouro. É o mesmo caso aqui, o diabo disse: se tu és filho de Deus, manda transformar essas pedras em pães. Às vezes o inimigo, na hora da sua dificuldade, na hora do teu problema, peraí, tu não diz que é crente? E por que teu casamento está assim? Tu diz que é crente, por que teu marido foi embora? Por que tua filha foi embora? Por que sua esposa foi embora? Não é assim que muitos chegam para nós? Aí o Filho de Deus cai na lábia do inimigo. Foi o que Jesus não caiu. Diga: eu sou filho de Deus. Nós vencemos através da perseverança, mas o inimigo é sarcástico e tenta botar uma dúvida se verdadeiramente você é filho de Deus. Se verdadeiramente você está fazendo a vontade de quem? De Deus. Aí ele coloca aquela situação que você está passando, teve uma briga dentro de casa, aí vem... E olha que ele manda os mais próximos. Ou é um familiar, ou é um amigo. Ele diz: espera aí, mas tu não é evangélico? Não disse que está orando pela família? Então por que está assim? Mulher, sai dessa igreja, mulher. Não é assim que diz?
está prestando não. Esse negócio, eu disse a você que esse negócio de crente não presta. Foi a mesma coisa o meu sogro. Quando a gente passou, agora entendo, às vezes o Espírito Santo nos leva ao deserto. Quando eu passei fome, amado, meu sogro disse, ou soube e disse dessa forma: eu não falei para vocês que essa porcaria de crente não presta? Esse negócio de estar na igreja não presta? Eu falei para... Manda o seu... Aí meu sogro disse à minha esposa: manda o seu marido procurar um trabalho que sai mais melhor do que esse negócio de evangélico. Sai desse negócio. Mas nós continuamos na fé diante de quem? De Deus. Não ouvimos ele. Não, se Deus chamou, ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para voltar o quê? Atrás. Deus chegar para mim: ô meu filho, desculpa, não era contigo não, era com outro. Me perdoa, meu filho, você seguiu 10 anos comigo, mas não era você, era outro. Ó. Deus nunca ia fazer isso. Ia ou não ia? Não ia. Ele te chamou verdadeiramente. Diga: Deus me chamou verdadeiramente para fazer a obra. Não foi engano, irmão. Mas o diabo tem colocado na cabeça das pessoas que foi engano. Tenta colocar dúvidas sobre eles. Então, quando um irmão passa uma dificuldade financeira, que é o caso do pão, financeira, aí vem muitos, em vez de ajudar, se lembra lá de Jó, que o Espírito Santo está me fazendo lembrar? Jó estava onde? Dentro de um buraco, cheio de cinza, sentindo dor, perdeu a esposa, não sabemos se ela foi embora, os filhos já era, sua riqueza já era, vem quem? Os amigos para consolar. Eu não sei, em 2 ou 3 minutos, os amigos já estavam acusando quem? Jó. Essa situação aconteceu porque você deve ter pecado diante de quem? De Deus, tentando colocar dentro dele um pecado que ele não tinha cometido. Amém, igreja? Ele não cometeu pecado algum contra Deus, mas os amigos vieram acusar. A mesma coisa, em vez da pessoa te levantar, ao contrário, tenta questionar sua fé, tenta questionar sua devoção diante de Deus. Foi aqui que o diabo fez a mesma coisa, olha só. Ele, porém, respondeu e disse: Jesus, está escrito, não só de pão viverá o quê? O homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Amém, igreja? Eu vivo pelas promessas de Deus. Se eu estou enfrentando uma dificuldade, ou um deserto, ou uma tempestade, sei lá qual é o problema que você tem chamado, você pode vencer se fortalecendo no jejum. Você pode fazer um jejum, por exemplo, uma vez por semana. A não ser que Deus te manda fazer até a mais dias, mas uma vez por semana te fortalece a não ficar olhando para a tempestade e nem as suas tribulações. Outra coisa que me fortalece, está orando diante de Deus. Bota as tuas causas diante do Senhor. Outra coisa que me fortalece, a palavra. Quando uma pessoa vem questionar minha fé, eu tenho que ficar firme na palavra de quem? De Deus. E não tentar deixar a pessoa colocar: foi engano, Deus te chamou, mas Ele não chamou você, chamou de trás. Você foi o quê? Enganada. Você não está enganada. Deus te chamou. Para vencer as dificuldades, você tem que perseverar nisso. Exemplo. Toda terça agora, ó, você da live aí, ó, toda terça e todo sábado nós estamos no nosso clamor. Eu tirei a quinta porque tem culto lá em Guaraciaba presencial. Então ficamos na terça e na quarta. Pela nossa persistência aqui na oração, quantas pessoas foram curadas por Jesus? Quantas? E pessoas perto de nós, por causa do quê? Da persistência. É a mesma persistência que o Espírito Santo quer ver você, não só vencer nessa enfermidade, mas outras coisas também. Amém, igreja? Outras coisas também. Então, nós vivemos através da palavra de Deus. E a palavra de Deus não é engano para nós, em nome de
de Jesus. Versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e, olha a palavra que eu vou citar aqui, ó, colocou. Ele colocou quem? Diga, Jesus. Colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu, a dúvida de novo, palavra de dúvida, se tu és o quê? Filho de Deus, te lança daqui abaixo. Agora, vou dar uma paradinha aqui. O diabo pode tocar um filho de Deus? Essa é a pergunta. Vamos pela palavra. O diabo pode tocar um filho de Deus? Tem certeza? Deixa eu ler de novo. Então, versículo 5. Analise, vamos pensar aqui. Então, o diabo transportou a cidade santa e, olha só, tem uma vírgula, e colocou quem? Jesus. Colocou sobre o pináculo do templo. Olha só, e disse, se tu és filho de quem? De Deus. Ele tocou em Jesus. Ele pegou em Jesus. A Escritura está me falando que o diabo pegou Jesus e colocou no templo. Lógico que ele o quê? Permitiu. O diabo pode tocar um filho de Deus? Pode. Se ele permitir. E como é que eu dou autorização ao diabo me tocar? Não obedecendo a palavra de Deus. Não cumprindo a vontade do Senhor. Não se consagrando. Não lendo a Bíblia. E tampouco orando, o diabo pode tocar. E como toca? E como tocou? E como levou irmãos, às vezes nossos, levou o inimigo, porque tocou neles. Amém, igreja? Quantos evangélicos pegaram essa enfermidade? E alguns não voltaram mais. Mas os que voltaram, não permitiu o diabo o quê? Tocar. O que um cristão fez para o diabo não permitir que ele tocasse? Oração. Quem mais ficou com oração? A família ficou aonde? Na oração. Abrir o quê? Consagração. E a pessoa o quê? Está junto com a gente. Amém, igreja? Vocês entenderam? Então, aqui nem a Bíblia, mas a sua Bíblia, o diabo não pode tocar. E tocou Jesus. Pegou Jesus. Se pegou Jesus, quem sou eu para o diabo não pegar? É ou não é verdade? Será que nós somos melhores que Jesus? Não. Mesmo assim, ele tocou em Jesus. Você acha que ele não vai tocar na nossa vida? Qual o caso de vários irmãos que pegou essa enfermidade e já está de pé de novo? Quantos dos nossos irmãos pegaram e nem sequer foram para a UPA e já estão recuperados? Porque não permitiu o diabo o quê? Tocar. Entrou logo em processo de oração, entrou logo em processo de clamor, entrou logo em santificação, se consagrou e se levantou. É ou não é verdade? Então aqui a minha Bíblia diz que o diabo pegou Jesus, colocou sobre o pináculo do templo e ainda tentou colocar mais a segunda dúvida, se tu és o Filho de Deus, te lança daqui, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem e ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse Jesus, também está escrito, não tentará o seu Senhor, o teu Deus. Amém, igreja? Versículo 8, novamente, olha só, transportou o diabo a um monte muito mais alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Verso 9. E disse, tudo isso te darei se me prostrar e me adorar. Versículo 10. Então disse Jesus, vá-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus te adorará, e só a ele o que? Servirá.
Outra coisa que Deus mostra no verso 8 ao verso 9. Tem coisas que Deus não se intromete em coisas que não é dele. Amém, igreja? Veja que o diabo mostrou o reinado e toda a glória desse reinado, todo o poder desse reinado, mas ele não se intrometeu naquilo que é dele. Aí entra aquela parte de pessoas que estão intercedendo por uma pessoa que não quer Jesus. Jesus não vai chegar e transformar aquela moça, aquele senhor, aquele rapaz, aquele homem, em um homem adorador, um homem que louva a ele, um homem que busca a ele conforme o coração dele. Não vai transformar. Amém, igreja? Porque muitos não querem Jesus. Deixa eu falar aqui um pastor. Teve um pastor que o pai dele trabalhou em centro espírita, mas antes foi evangélico. Não sei o motivo que fez o pai dele sair, mas ele verdadeiramente obrigava o filho a todos os dias fazer uma leitura na escritura. E o filho se converteu e o filho virou pastor. O pai saiu e foi para o centro espírita e convidou o filho dele para assistir uma sessão. Às 8 horas, em ponto, apareceu o Espírito de Luz nessa sessão, nessa mesa, todo mundo branco, e ele foi. Deu 8 horas, deu 8h10, deu 8h40 e nada desse Espírito aparecer. Aí o rapaz da sessão, porque eles vê, o rapaz da sessão foi para fora. Quem é que estava lá fora? O espírito que era para ter baixado na sessão estava lá fora e disse para ele: tira aquele rapaz que vocês trouxeram, que eu não consigo entrar enquanto ele está lá. Amém, igreja? E ele já observou, já estava rindo. Aí disseram ao pai desse pastor para retirar o filho dele. Então o filho dele disse: pai, sabe por que ele não entra aqui? Você sabe por que ele não entra? Está aqui, ó. Quem está perto de mim aqui? O verdadeiro anjo da luz de quem? De Deus. Aonde está a luz, as trevas não se manifestam. Amém, igreja? Mesmo assim, com essa prova, o pai dele não aceitou Jesus. Adoeceu, foi para o hospital, estava na beira da morte. Então o pastor, às vezes a gente coloca, profeta de casa não tem o quê? Honra. Então a gente chama outro pastor para fazer o apelo. E esse pastor fez o apelo, o pai dele: eu não quero seu Jesus. Eu não aceito o seu Jesus. Eu vou continuar naquilo que eu creio. Eu creio nessa parte do espiritismo. E não aceitou. Resultado: Jesus transformou ele? Jesus mudou ele? Não, ele não quis Jesus. Então, esse versículo mostra que Deus não se intromete naquilo que não é dele. Amém, igreja? Tem pessoas que não querem saber de Jesus. Está pouco se lixando para Jesus e não quer saber da sua igreja. Você ora, mas ele não quer saber. E está dizendo não de boca, mas está dizendo de coração, que não quer. Então essas são orações o quê? Vazias. Amém, igreja? Se não quer, então não vamos contentar. Eu vou seguir o meu Jesus, vou continuar a orar, mas não vou me contentar. Amém, igreja? E assim a gente vai, em nome de Jesus. E Jesus disse, verso 10, então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao seu Deus te adorará, e só a ele servirá. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e serviam. Amém, igreja? O que Jesus, resumindo tudo, nos ensinou? Quando se vem uma dificuldade, o Espírito Santo te aconselha a te fortalecer num jejum. Por quê? Ele já viu, Deus já viu que vai vir uma dificuldade para vocês, para mim. E a Escritura diz que ele alerta os seus. É ou não é verdade?
Mas para passar essa dificuldade, ele te dá um conselho que santifica-se. Abre uma consagração para que você não venha cair sobre essa dificuldade. Uma outra coisa que ele nos ensinou hoje: insista na oração. Não pare de orar. Mesmo que você alcançou o favor de Deus, mas continua o quê? A orar. Quando a coisa está tranquila, em paz, é aí que você tem que aumentar as suas o quê? Orações. Por quê? Como a Escritura diz, assim como os discípulos no barco, estava a água tranquila, maravilhosa, e eles já estavam determinados a chegar do outro lado da margem. Mas, de repente, veio o quê? Uma tempestade. Você está tranquilo nos seus afazeres, trabalhando, aquela coisa toda, está tranquilo. Mas, de repente, acontece alguma coisa, você não é pego de surpresa. Amém, igreja? Vocês estão fortalecidos no Senhor, em nome de Jesus. Então, amado, se consagra. Não é obrigado. Jesus não está te obrigando. Mas Ele te aconselha que você se consagra em nome de Jesus. Não jogue orações ao chão. Amém, igreja? Não jogue. Porque você intercede para uma pessoa, mas ela não quer. Todas as pessoas têm a oportunidade de conhecer a palavra de... Mas Deus não intervém nas decisões, porque nós temos o livre o quê? Arbítrio. Então Ele não vai obrigar ninguém a aceitá-lo. Quer, vai ser cuidado. Não quer, Ele não pode fazer o quê? Nada. E olha que eu já peguei pessoas religiosas morrendo, aonde Deus mandou uma palavra e ela nem sequer deixou eu nem abrir a Bíblia. Ó, sai. Eu não quero. Não quero tua oração, não quero que você leia a Bíblia, vá-se embora. O que é que eu posso fazer? Eu vou insistir? Já que não quer, vou cuidar da minha coisa, dos meus afazeres. E virei e vou embora. Por quê? Jesus, Deus e o Espírito Santo não está precisando de ninguém. Mas é nós que precisamos de quem? Dele todo tempo e toda hora, em nome de... Então, ore na busca da presença de Deus, ore para Deus te mostrar coisas grandes, ocultas, que está preparada para você, que Deus prepare você das suas dificuldades, porque elas vêm. Amém? Em nome de Jesus. E essa é a mensagem de Deus. Ore em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, fazer a oração final. Não tenta ao Senhor. Tem umas pessoas, uns homens de Deus aí, que estão desafiando o Senhor, irmão, é o seguinte, não é para usar ninguém máscara aqui. O ombreiro que estiver se consagrando, estiver usando máscara, álcool gel, é um derrotado. Isso é tentar quem? A Deus. Obedeça às nossas autoridades. Se nós não obedecemos à autoridade, tampouco vai obedecer a Deus. Se é para usar máscara, nós usamos máscara. Se é para usar o álcool gel, usamos álcool gel. Se o álcool gel não estiver dando jeito, eu mando comprar meio litro de gasolina ali e a gente dá um jeito. Amém, igreja? Mas obedecemos à vontade de quem? De Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos fazer a oração final. Meu Deus, em nome de Jesus, nós entramos diante da Tua presença, Pai. E nós, meu Deus, aprendemos a Ti a fortalecer o nosso coração, a se consagrar, persistir na oração, persistir na palavra de Deus, nos conhecimentos do Senhor, para que a gente, nos dias das dificuldades, nos dias dos problemas, que nós não viemos cair, mas viemos perseverar e alcançar as Tuas bênçãos, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, meu Deus, por todos os nossos amigos e familiares que estejam no leito do hospital, Pai. Em nome de Jesus, que venha abençoar a vida deles. Pai, toca com Tua unção desde o alto da cabeça até a planta dos pés,
restaurando os pulmões, restaurando os rins, fígado, meu Pai, tocando em todas as células dessa pessoa, dando forças, tirando, Senhor, da UTI, da intubação, meu Pai, que nós clamamos a Ti. Envia o Teu anjo, meu Senhor, lá no hospital para levantar esse homem de Deus, essa mulher, amigos, meu Pai, parentes, trabalhadores, meu Pai, patrão, levanta, meu Deus, esse homem, essa mulher, em nome de Jesus, Pai, dá a Tua proteção sobre o povo, abençoa, meu Pai, todas as pessoas, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Amém? Pode encerrar, pessoal da live. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.